Olá, sexto ano! Desde já desejo para cada um de vocês uma ótima semana de estudos. Também me coloco à disposição para tirar as suas dúvidas através dos nossos canais de comunicação. Lembrando que são 4. O Teams, que é nosso meio oficial. Nós temos também o WhatsApp da escola. Nós temos também através do Facebook e do Instagram. Você pode tirar as suas dúvidas através do Facebook particular do professor ou através do Facebook da escola. Ou também do Instagram particular do professor ou Instagram da escola. Beleza? Só identifique, né, de qual é a dúvida ou qual é a questão ou qual é o roteiro de estudos, a disciplina que você está questionando. Beleza? Então vamos lá. No roteiro de estudos da 18ª semana, você vai encontrar no primeiro tópico, que é de organização, as mesmas orientações dos roteiros das semanas anteriores, certo? Só lembrando que você tem que devolver esse roteiro lá na escola, no máximo até o dia 26 de agosto, ou seja, você tem de segunda, dia 17, até sexta-feira, dia 21, para desenvolver esse roteiro, ler as atividades, desenvolver essas atividades, registrar no seu caderno aquilo que é pedido e até o dia 26 para devolver ele na escola, ok? Então vamos lá. Com relação aos conteúdos escolares dessa semana, nós vamos primeiro relembrar o que nós já estamos discutindo já nos últimos 5 roteiros das semanas anteriores. O que? Relembrar que você, a partir de agora, você já sabe que o animismo representa a crença nas forças da natureza, pois elas têm alma, de acordo com essa crença. O monoteísmo representa a crença em apenas uma divindade e o politeísmo representa a crença em várias divindades. Aí você pode me perguntar, ok, o que são essas 3 palavras aqui? Animismo, monoteísmo, politeísmo. São maneiras, são interpretações que alguns povos ao longo da história desenvolveram para se referir ao ser ou aos seres transcendentes, aos seres que são superiores e até a maneira de como o ser humano se relaciona com estes seres. Existem só essas 3? Não, existem muitas outras interpretações que foram desenvolvidas, que foram criadas, que foram surgindo ao longo da história, que foram aperfeiçoadas. Algumas delas existem até hoje, inclusive. Então existem várias maneiras que o ser humano, que os povos, que as culturas desenvolveram para se referir a algo divino. Então, cada povo, cada cultura pensou em alguma forma para descrever, para falar sobre esse ser superior, sobre esse ser divino ou sobre estes seres superiores. Por que a gente conversa sobre isso aqui agora? Porque nós vamos falar sobre a linguagem religiosa mitológica. Nós não vamos entender mitologia grega, mitologia nórdica, mitologia iorubá, mitologia romana, mitologia assíria, mitologia babilônia. Nós não vamos entender nenhuma mitologia sem antes entender a maneira de como alguns povos se referiam aos seres superiores. Então, você precisa diferenciar que o animismo, a palavra anima, vem do latim, que significa alma. Representa a crença nas forças da natureza, porque elas eram dotadas de alma e por isso representavam seres superiores, seres divinos. Por exemplo, nas expressões religiosas indígenas, nós podemos citar esse exemplo. O monoteísmo em apenas uma divindade e o politeísmo em várias divindades. Então você precisa diferenciar essas 3 interpretações para que a gente possa conversar sobre a linguagem religiosa mitológica e mais tarde sobre as mitologias da criação, certo? Então é lá que nós vamos chegar, só que a gente precisa fazer esse caminho. Nós já estamos há 5 roteiros, 5 semanas, mais de um mês, conversando sobre essas 3 formas de interpretação. Então agora a gente vai começar a aprofundar um pouquinho sobre linguagem mitológica. Se você ainda não consegue diferenciar o monoteísmo do politeísmo, vai aqui uma dica de novo para que você possa memorizar e nunca mais se esquecer disso. Lembra daquela regrinha da língua portuguesa que separa as palavras em uma sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas e 4 sílabas ou mais. Como é que se chama a palavra que tem uma sílaba só? Monossílaba. Exemplo, sol. Como é que se chama a palavra que tem 2 sílabas? Dissílaba. Um exemplo, casa. Não é? Um exemplo de uma palavra que tem 3 sílabas. Como é que se chama? Trissílaba.
Um exemplo, janela, certo? E o exemplo de uma palavra polissílaba. Podemos até usar aqui, ó, relembrando ou politeísmo. Opa, tem 4 sílabas ou mais. Por quê? Porque a palavra teísmo vem do grego theos, que significa Deus. No grego, quando você vai se referir a Deus, você vai se referir como theos. É como no inglês, o nothing, certo? E o prefixo mono ou poli também vem do grego, que indicam mono, que é um, poli, que são vários. Por exemplo, se eu vou numa loja de esporte, que uma loja poliesporte. Opa, é uma loja que tem vários esportes, tem roupas, tem acessórios para vários esportes. Ou quando você sai na rua e você coloca um look, a roupa, um look monocromático. O que eu estou falando? Estou dizendo que você está utilizando uma roupa com uma cor ou com uma tonalidade apenas. Lembra dessas regrinhas que você vai conseguir diferenciar. Theos é Deus, mono é um e poli é vários. Então, se uma palavra polissílaba indica 4 ou mais sílabas, o politeísmo indica 4 ou mais deuses. Se uma palavra monossílaba, mono é um, monossílabo indica uma sílaba, opa, monoteísmo, um deus. Ok? A gente está só relembrando. E agora a gente vai para a atividade dessa semana, que é uma atividade mais simples. As orientações são as mesmas das semanas anteriores, beleza? Então vamos lá. Com relação à linguagem mitológica, você vai registrar no seu caderno essa pequena introdução aqui. Por quê? Porque existe uma confusão. Pergunto para você. Pensa aí. Se eu digo que mito é uma interpretação, ok. Se eu pergunto para você o que é mito, o que você me responde? Pensa aí. A maioria das pessoas, quando eu pergunto o que é mito, dizem que mito é mentira. Só que mito não é só mentira. Pode ser usado como sinônimo de mentira? É usado sim. Você não está errado. Você está certo, você está certa. Só que a palavra mito, ela tem várias interpretações diferentes e você precisa fazer uma análise de qual é o sentido que está sendo utilizado naquele momento. Por exemplo, eu posso me referir a mito como um gênero textual? Não posso? Posso, mito é um gênero textual da língua portuguesa. Eu posso me referir a mito como mitagem? Posso ou não posso? Posso, essa é uma interpretação mais atual e ainda não é oficial pela língua portuguesa. Mas mito como mitagem, como sinônimo de arrasou, de conseguiu alguma coisa, eu posso utilizar também, é muito utilizada, principalmente nos memes. Eu posso utilizar a palavra mito como sinônimo de mentira, de uma crença popular? Posso. Você não vê nos programas de televisão aí, ó, verdade ou mito? Não é assim que se pergunta? Comer leite com manga faz mal para a saúde. Verdade ou mito? Não sei. Engolir chicletes gruda nas tripas. Não é assim que a gente escuta o ditado popular? Verdade ou mito? Vamos pesquisar. Então, o mito pode ser utilizado como sinônimo de uma crença popular? Pode, sim, com certeza. Agora, nós estamos falando de mito como uma linguagem, como uma forma de se interpretar a realidade que ainda não era conhecida. Vou dar um exemplo. Se hoje você está na sua casa, aparece uma tempestade, certo? A própria natureza organiza, né? Pelas suas condições naturais, vem uma tempestade, pelo vento, enfim, e essa tempestade ela é carregada com vários raios. Beleza. Você olha para o raio, você sabe o que é um raio? Você sabe que o raio é uma descarga elétrica, que a tempestade é uma condição natural da própria natureza. A partir das condições climáticas, a partir da influência dos ventos, a partir da influência da temperatura, da condensação da água. Nós temos todos esses conhecimentos hoje.
Agora, muito antigamente, não se tinham esses conhecimentos ainda. Então, quando alguns povos viam, por exemplo, uma tempestade se aproximando, opa! Thor está brabo. Ou alguma divindade está passando com sua carruagem pelo céu. Ou alguém da nossa aldeia fez alguma coisa errada e a divindade vai nos castigar com uma tempestade. Não se sabia explicar o amor, a paixão, não se sabia explicar que você gosta e às vezes você sente repulsa, não se sabia explicar como você plantava e as coisas cresciam, só que às vezes você plantava e as coisas não cresciam, não se sabia explicar um raio, uma tempestade, uma enchente, não se tinha explicação para esses fenômenos da natureza. Então, muitas coisas eram atribuídos significados religiosos a partir da linguagem mitológica. Então, é fácil você olhar para a história, para trás, e dizer assim, isso é mentira. Eu acredito em um Deus apenas. Existe só um Deus. Isso é mentira. Tá bom? Hoje é fácil você olhar para trás, olhar para a história e dizer que isso aí tudo é mentira. Não tem problema. Só que você tem que parar e pensar um pouquinho que foi uma foda de conhecimento elaborada naquela época, a partir das linguagens, a partir daquilo que o povo experienciava. Então, era uma forma de entender a realidade. Então, aqui a gente vai falar sobre mito assim, histórias contadas pelos povos antigos. Procuravam explicar a origem das coisas, do mundo, dos homens, dos animais. Por isso que nós encontramos muitas mitologias da criação. A linguagem mitológica, ela é casada com a linguagem religiosa. Muito casadinha. Certo? Então, assim como o sol ilumina a terra, o mito também iluminava a mente dos povos antigos. Tudo era explicado a partir de mitos. E não era criado simplesmente para dizer que era mentira. Não, se acreditava piamente, ou seja, se acreditava fielmente de que aquilo ali era verdade, naquela época. Então a gente precisa olhar para a história com o olhar da época, certo? Então vamos lá. Hoje, claro que os mitos expressam crenças populares, né? Então vamos lá. Para que você possa aprofundar um pouquinho, você vai completar essas frases com base no texto. Então tem a letra A, B, C e D. Como assim? Tá faltando uma palavra aqui, não tá? Você vai lá no texto, vai procurar esta frase, que nem todas estão iguais como estão lá no texto. Então você vai procurar, você vai identificar e vai anotar, certo? E depois que você completar, lá na letra A, vamos supor que você encontrou uma palavra, colocou aqui. Depois você vai completar esse acróstico aqui na letra A. Qual era a palavra? Aqui tem uma dica, A palavra mito como centro. A letra A, palavra que você identificar. Lá na frase você vai colocar aqui. E registre essa atividade no seu caderno. Então é apenas para que você possa entender o texto e entender sobre que tipo de mito a gente está conversando. Beleza? Então vamos lá. Agora, semana passada tinha um pequeno gesto. Aqui no momento para que a gente possa interiorizar um pouquinho, você vai escrever como é que foi fazer aquele gesto da semana anterior. Lembra que era escrever uma cartinha ou um recado motivacional e colocar em algum lugar da sua casa para que alguma pessoa encontrasse? Lá na gaveta dos talheres, ou lá no armário onde fica o açúcar, o café. Você escreveu uma carta, um bilhete motivacional e ia colocar em algum ambiente da sua casa. Não era assim? Então agora você vai escrever para mim como é que foi. Quem foi que encontrou? Qual foi a reação dessa pessoa? Ela gostou? Como é que foi? Foi fácil escrever um bilhete motivacional? Foi difícil para você? Escreva! A gente vai conversar um pouquinho. E agora um outro gesto para essa semana. Como assim? Você vai escolher uma pessoa do seu convívio familiar, uma pessoa próxima a você que você gosta, e você vai dizer para ela o quanto ela é especial para você. Então, inspire essa pessoa, motive essa pessoa, dizendo o que tem de melhor nela, as qualidades dela. Isso vai lhe aproximar ainda mais dessa pessoa. Essa é a dica dessa semana, beleza? Então, um espaço para as contribuições e dúvidas. Então, desde já desejo para você uma ótima semana e um ótimo estudo e também estou à disposição. Tchau, tchau!